Olá, turma! Sou a professora Eugênia, da disciplina de matemática, e na videoaula de hoje vamos estudar polígonos. Turma, iniciamos com a seguinte situação-problema. A inspiração para muitos artistas realizarem seus trabalhos pode ocorrer de várias maneiras. Alguns deles utilizam em suas obras forma geométrica. Veja na imagem a representação da tela do artista. Essa tela, turma, é a contracomposição de Theo 1924. Percebemos que essa tela ela é cheia de figuras geométricas planas. Lembrando que figuras geométricas planas são figuras bidimensionais e dispostas em um plano. Mas vamos identificar essas figuras geométricas planas nessa tela. Ó, temos essa aqui, ó. Olha que você observa, ó. Essa aqui da cor azul. Olha que interessante. Aqui é uma figura geométrica. Parece um quê? Um triângulo. A mesma coisa acontece com essa branca aqui, ó. Também parece com um triângulo. Certo? Olha a vermelha. Outra figura geométrica. Aqui, ó. Aqui também outra branca. A gente tem outra figura geométrica. Então, o que nós podemos concluir? Que essa tela, ela é cheia de figuras geométricas planas. Certo? Observando a tela, identificamos algumas formas geométricas. Essas formas nós também chamamos elas de quê? De polígonos. Ó, vocês vê que a gente identificou lá, eu disse que tinha um triângulo, principalmente a azul. Essa aqui também aparece lá na tela. E essa aqui também, a gente vê ela na tela também. Então, todas essas três formas geométricas planas, nós chamamos de quê? De polígonos. Será que vocês lembram o que é um polígono? As formas geométricas planas, cujo contorno é fechado e formado por segmentos de retas que não se cruzam, são chamados de polígonos. Olha que interessante. São formas geométricas planas, cujo contorno de reta, ou seja, o contorno ele é fechado e formado por segmentos de reta que não se cruzam. Turma, quando a gente fala de segmentos de reta, a gente lembra de quem? De reta. Na realidade, o segmento de reta é uma parte da reta, compreendida entre dois de seus pontos. Então, uma parte da reta que é compreendida entre dois de seus pontos, nós chamamos de quê? Segmento de reta. Mas olha que interessante o que é um polígono. Ele diz que é uma forma geométrica plana, cujo contorno ele é fechado. Olha que interessante, ó. O contorno ele é fechado, certo? E formado por segmentos de retas que não se cruzam, ó. Esses segmentos de retas não irão se cruzar. São chamados de quê? De polígono, ok? Aí, cada segmento de reta que compõe o contorno do polígono representa um de seus lados. Aqui a gente está apresentando alguns polígonos. Olha que interessante. Cada segmento de reta que compõe o contorno do polígono nós chamamos de quê? De um de seus lados. Olha, bem interessante isso aí. Agora nós iremos conhecer ou rever os elementos de um polígono. Em um polígono, podemos destacar os seguintes elementos: os lados, o vértice e o ângulo interno. Olha que interessante. Os lados, o vértice e o ângulo interno. Então, neste polígono temos, bora lá. Primeiro, os lados. Olha que interessante. Os lados, na realidade, ele é formado por quê? Ó, por segmento de reta. Olha, não é? Olha que interessante. Aqui é um, aqui é outro segmento de reta, que faz o contorno, né? Outro segmento de reta, outro segmento de reta. Então, se você analisar, quantos lados tem esse polígono? Tem 1,
2, 3, 4. Então, nesse polígono nós temos o quê? 4 lados. Quais seriam esses lados, gente? Seria AB, vou botando, ó, os lados AB, BC, CD e por último AD. Então, ó, I, AD. Turma, esse aqui são os lados de um polígono, tá certo? Esse polígono também tem 4 vértices. Olha o vérticezinho, ó, é um ponto de encontro dos segmentos, ó, bem aqui, ó, bem que é outro, bem aqui é outro, bem aqui é outro, ó. Então, temos também 4 vértices. Quais seria? O vértice A, são os pontos, na verdade, B, C e D, ok? Além de lados, vértices, quais seria outro elemento de um polígono? Os ângulos internos. Então, esse polígono aqui tem 4 ângulos, vou abreviar, interno. Quem seria, ó, um ângulo A, um ângulo B, um ângulo C e um ângulo D. Aí eu vou botando aqui, ó, ângulo A, ângulo B, ângulo C e o ângulo D. Turma, esses aqui são os elementos que nós podemos destacar dentro de um polígono, ou seja, vendo um polígono, nós podemos destacar esses elementos. Por exemplo, aqui a gente tem um polígono. Então, observando esse polígono, nós podemos destacar esses seguintes elementos: os lados, os vértices e os ângulos internos. Só que tem também outra observação. Em um polígono também podemos destacar os ângulos externos, que são obtidos pelo prolongamento dos lados desse polígono. Olha que interessante, ó. Vou prolongar aqui, ó, dos lados, ó, fazer a prolongação. Quando a gente prolonga, tá certo, esses lados, o que nós podemos identificar? Nossos ângulos externos, certo? Então, a quantidade de ângulo externo é a mesma quantidade dos ângulos internos. Se aqui tem 4 ângulos internos, com certeza vai ter 4 ângulos externos. Olha que interessante, né? Bora lá. Lembrando, os elementos do polígono quais são? Os lados, os vértices e os ângulos internos, tá certo? Bora lá para a próxima. Olha a observação. Observe essas figuras aqui, ó. Se você observar, essas figuras, elas não são polígonos. Olha que interessante. Por que elas não são polígonos? Olha a figura A. A figura A, o contorno não é formado apenas por segmentos de reta. Ó, gente, bem isso aqui, ó. Tem esse contorno aqui, ó. Esse contorno aqui não é segmento de reta, tá certo? Olha a figura B. A figura B, o contorno não é fechado, tem uma abertura aqui, ó. Tem que ser fechado. É um contorno fechado, tá certo? Formado por segmentos de retas que não se cruzam, ok? Ó, a letra C, olha a figura C. A figura C, o contorno tem segmentos de reta, só que se cruzam. Então, ó, esses segmentos de reta se cruzam, então não são polígonos, tá certo? Então, a figura A, a figura B e a figura C, elas não são polígonos, entendeu? Para ser polígono, o contorno ele tem que ser fechado, formado por quem? Por segmentos de retas que não se cruzam, tá certo? Bora ver a classificação dos polígonos. Os polígonos podem ser classificados de acordo com o número de lados, vértice e ângulos internos. Olha que interessante. Ó, temos essa classificação aqui, ó. Triângulo, 3 lados, 3 vértices e 3 ângulos internos.
Quadrilátero, 4 lados. Esse polígono aqui tem 1, 2, 3, 4. 4 lados. 4 vértices e 4 ângulos internos. Olha que interessante. Pentágono. Esse ângulo tem 5, esse polígono tem 5 lados, 1, 2, 3, 4, 5. 5 vértices, 1, 2, 3, 4, 5. E 5 ângulos internos, ó, certo? Hexágono. Esse polígono tem 6 lados, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 vértices, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E 6 ângulos internos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Heptágono. Esse polígono tem 7 lados, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 vértices, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E 7 ângulos internos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Octógono. Esse polígono tem 8 lados, 8 vértices e 8 ângulos internos. Eneágono. Esse polígono tem 9 lados, 9 vértices e 9 ângulos internos. E por último, o decágono. É um polígono que tem 10 lados, 10 vértices e 10 ângulos internos. Lembrando, gente, que a classificação dos polígonos é de acordo com o quê? Com o número de lados, número de vértices e número de ângulos internos. Então, a gente tem que ter esse cuidado quando a gente for classificar os polígonos, tá certo? Bora lá ver a próxima. A gente vai estudar um pouquinho sobre polígono convexo e polígono não convexo. Observe essa primeira figura aqui, ó. Eu dizer que isso aqui é a figura 1, isso aqui é a figura 2. Turma, o que é um polígono convexo? O polígono convexo é quando todos os pontos de um segmento de reta que possui as extremidades no interior do polígono também estão dentro dele. Se você observar, ó, que tem um segmento de reta, ó, todo esse segmento de reta está dentro do polígono. Então, como está dentro do polígono, esse aqui nós chamamos de polígono convexo, certo? Polígono não convexo são os polígonos que são polígonos, na verdade, que quando existe pelo menos um segmento de reta cuja extremidade pertence a esse polígono, que não tem todos os seus pontos no interior do polígono. Se você observar, ó, esse polígono aqui, ó, não tem todos os pontos dentro dessa figura não, ó. Dentro da figura geométrica não, ó. Se você observar, ó, os pontinhos nem todos estão aqui dentro não. Ou seja, não pertence ao interior do polígono, certo? Ou seja, polígono convexo com todos os pontos pertence ao interior do polígono. Polígono não convexo quando nem todos os pontos irá pertencer ou irá conter dentro do interior do polígono, tá certo? Bora lá ver para a gente finalizar. Polígonos regulares. O que é um polígono regular? Em cada um, como é que se diz? Na realidade, quando a gente fala de polígono regular, observe essa figura aqui, gente, ó. Ó, se você observar, ó, que temos o triângulo, o quadrado, o pentágono, o hexágono. O que nós podemos perceber? Que em cada um desses polígonos, todos os lados têm comprimentos iguais. E, além dos comprimentos iguais, todos possuem ângulos com a mesma medida. Quando o polígono tem o mesmo, os lados que têm o comprimento iguais e ângulos com mesma medida, nós chamamos de quê? De polígonos regulares. Observe, ó, aqui é um triângulo equilátero. Por quê? Ele tem lados iguais e os ângulos com a mesma medida. Então, quando o polígono possuir lados com comprimentos iguais e ângulos com mesma medida, nós chamamos de quê? De polígonos regulares, tá certo? Então, aqui é um pentágono regular, que é um quadrado, ó. Os lados têm medidas iguais. Como os lados têm medidas iguais, eu tenho o mesmo comprimento, o ângulo,
A medida do ângulo de fato é o mesmo, tá certo? Turma, veja com atenção essa videoaula, certo? Muito obrigada, boa semana a todos e até a próxima. Tchau, tchau!